Olá, tudo bem? Eu sou o professor Domiciano e nós estamos em Física 2, módulo 3. Nesse módulo 3, nós vamos estudar, então, som e energia sonora, tá? E dentro desse módulo 3, nós temos alguns subtemas que eu vou falar para você. Ondas e suas características, tá? O tema 2 aí, som e energia sonora. 3, audição e fala. E o 4, né, que é geração de energia elétrica por meio de ondas. Então, nessa unidade, como eu falei para você, nesse módulo, você vai estudar a respeito do som, tá? Vai ver que o som é um processo mecânico e conhecerá como ele pode ser produzido por meio de outras formas de energia. Também vai explorar as características das ondas sonoras que permite distinguir um som de outro. Finalmente, vai analisar como funciona a audição e alguns instrumentos musicais. Então, nosso tema 1, ondas e suas características, nós vamos ver que a energia ela pode ser transportada de um ponto a outro de diversas formas. Ela pode ser carregada por objetos, né, como a energia química armazenada numa bateria ou em um botijão de gás, tá? Mas também ela pode ir de um local a outro, mesmo que os objetos não saiam do lugar, por meio das ondas. Que onda é essa? Quando o assunto é ondas, a primeira ideia que vem à mente, né, as nossas ideias, à nossa mente, são as ondas na água, ou seja, no mar, nos rios, nos lagos. Mas existem também várias outras formas e tipos de onda, tá? Não são restritas a essa. Algumas que você talvez nem perceba ou até tenha uma facilidade de perceber. Outras você realmente não vai conseguir enxergar, ouvir ou sentir essas ondas. Uma onda é uma perturbação, uma modificação realizada num ponto qualquer do espaço que se propaga para outro local, transportando energia sem transportar matéria. As ondas elas podem ser mecânicas ou eletromagnéticas, tá bom? Então eu trouxe aqui para você alguns exemplos de ondas, né? Ondas que são emitidas através da fala. Você só está me ouvindo porque são ondas, essas ondas sonoras, né? Que são ondas longitudinais, estão chegando até seu aparelho auditivo ou seu ouvido. Tem as ondas na cordas, que você pode pegar uma corda, sacudir, vai ter a formação de ondas. As ondas na água, quando você pega um objeto e solta, né, sobre um recipiente contendo água, você vai ver a formação dessas ondas na água. E as ondas sonoras emitidas também através dos instrumentos musicais. E todas essas ondas que eu falei para você, você consegue enxergar, né? Você consegue sentir, talvez você consiga ver. Outros tipos de ondas que são as eletromagnéticas, né, nós não vamos enxergar. Então, nós temos a onda de rádio, temos as ondas que são emitidas através das lâmpadas, né? As ondas emitidas através do quê? Do aquecimento de objetos, tá? Temos o sistema de micro-ondas, que são ondas menores ainda do que essas comuns que são faladas, né? Essas ondas eletromagnéticas, tá bom? Mais e mais ondas. É uma atividade bem simples que você pode estar rascunhando, tá? Utilizando seu material didático, que contém no seu material didático. Você vai identificar, então, nessas imagens que eu trouxe para você, se a onda ela é mecânica ou eletromagnética. Gostaria também já de adiantar para você que as ondas mecânicas, geralmente, elas precisam de um meio material para se propagar. Já as ondas eletromagnéticas, elas não precisam de um meio físico, um meio material para se propagar, tá bom? Então, a ola humana, numa partida de futebol, ela é uma onda mecânica ou uma onda eletromagnética? O tsunami que atingiu o Japão em 2011 é um tipo de onda mecânica ou eletromagnética? Vai rascunhando aí, vai escrevendo no seu material, no seu post-it, no seu caderno, tá? A luz ultravioleta, que tipo de onda é? Mecânica ou eletromagnética? E o raio-x?
Que tipo de onda é? Gostaria que você escrevesse, tá? Mas de antemão, nós já podemos também mencionar que a letra A e letra B, elas são ondas mecânicas. Perceba que elas precisam de um meio material para se propagar. Já a letra C e a letra D, né, elas são ondas eletromagnéticas. Não há necessidade de ter um meio de propagação para esse tipo de onda, ok? A formação das ondas. Toda onda tem uma fonte. Uma pedra que cai ou um vento que sopra deforma, ou seja, perturbam a superfície da água, funcionando como fonte de energia que transfere energia cinética para a água, produzindo então o pulso, tá? E essa energia que será transportada então pela onda, tá bom? Então, quando essa fonte realiza um movimento oscilatório, que se repete em intervalos de tempos regulares, a onda produzida é chamada de onda periódica. Então, repetiu por vários e vários instantes, né? Houve uma sequência de repetições, nós falamos que essa onda, então, ela é periódica. Fonte de ondas, que é a atividade 2. Agora é sua vez. Identifique, então, a fonte de energia das ondas mostradas nas figuras a seguir. O que está produzindo essas ondas aqui? As ondas do mar. Como elas foram produzidas? Gostaria que você pensasse um pouquinho e escrevesse, rascunhasse aí no seu material didático. As ondas na piscina, elas foram provocadas por quem? Quem produziu essas ondas na superfície da água? O som do piano, né, que é uma onda sonora, de que forma ela foi produzida? E a luz da lâmpada. Quem produziu essa onda eletromagnética? Então, na letra A, nós temos que a onda do mar, elas são produzidas por quem? Pelo vento, né? O vento, quando soprou sobre a superfície do mar, houve, então, a formação dessas ondas, ok? As ondas na piscina, aqui representadas na letra B, nós podemos perceber que elas foram produzidas através do quê? Da chuva, né? Das gotas de águas que caíam sobre a superfície dessa piscina. E houve, então, a formação de ondas. E o som emitido pelo piano, quem produziu? Foram o quê? As cordas, né? As cordas que vibraram ali por trás dessas teclas do piano, que produziram, então, essa onda sonora. E a luz da lâmpada? Foram formadas ondas eletromagnéticas através de quem? Da energia elétrica percorrendo o filamento dessa lâmpada incandescente, beleza? Anotou tudinho aí, colocou, rascunhou no seu material, não esquece de anotar nada, pesquise, vá no seu material didático, faça todas as anotações que você precisa para você não perder nenhum conteúdo aqui, tá? Características de uma onda. Né? Nós falamos que onda, ela tem característica. A primeira delas que nós vamos falar é a amplitude. Quando uma pedra cai em uma superfície líquida, ela produz um pulso que vai se movimentando na superfície da água. Você vê essa onda, ela caminhando, né, entre aspas aí, caminhando sobre a superfície da água até deixar de formar. Quanto maior for a energia transferida pela pedra à superfície, ou seja, com a maior força você jogar uma pedra na superfície da água, maior será a onda produzida. Se você lançar uma pedra com pouca força, a onda produzida será menor. Então, há uma variação no tamanho dessa onda. A variação nesse tamanho da onda é o que a gente chama de amplitude. Então, quanto maior a energia transferida pela pedra à superfície, maior será a sua deformação e, portanto, a altura do pulso. Então, perceba aí que nós temos, né, aqui nesta imagem, esta representação aqui de altura. Essa altura de onda, ou seja, deste vale da onda, ou também dessa crista da onda aqui, nós chamamos de amplitude da onda, certo? Então, pessoal, a altura dessa onda, ela é medida a partir do ponto que representa a superfície antes da perturbação e dá-se o nome de amplitude, tá? Então, como nós passamos no slide anterior, esse comprimento aqui, né, essa altura representa amplitude. Perceba que aqui ela tem uma amplitude, essa amplitude ela diminuiu aqui, e no terceiro pulso, né,
nós temos também uma diminuição da amplitude. Então, esse ponto de referência aqui, de onde se inicia a perturbação, a formação da onda, é o nosso referencial para descobrirmos qual é a amplitude desta onda, ok? Nessa segunda imagem aqui, nós temos que a amplitude é bem menor em relação à da primeira imagem, tá? Frequência e período de uma onda. A frequência, representada então pela letrinha F, de uma onda, mede o número de pulsos produzido pela fonte em cada segundo, tá? Já o período, né, representado pelo T de uma onda, é o que? A medida do tempo necessário para que essas duas cristas ou dois vales consecutivos passem por um mesmo ponto, certo? Então, a relação entre período e frequência, ou frequência e período é frequência, nós temos aqui a equação matemática, certo? Frequência representado pelo F e período aqui representado pelo T. Frequência é 1 sobre o período, tá? E o período também é o inverso da frequência, ou seja, T, eu posso representar o período, tá? Período como sendo 1 sobre a frequência aqui, ok? 1 sobre o F, beleza? Então, T representa a medida do tempo e F representa a frequência. Como nós falamos que a onda, ela tem uma altura que é representada pela amplitude, ela também possui um comprimento, né? Que é representado por essa letrinha lambda aqui, ó. Lê-se lambda, tá? Então, quando você vê trabalhando com ondas, essa letrinha representada, você está trabalhando com comprimento de onda. O comprimento de onda ele é medido de duas cristas, né, do ponto máximo dessa crista, que é esse pontinho aqui, até a repetição dessa onda, tá? E do vale também, se eu tenho um vale e chegar até o outro vale dessa onda, eu tenho o comprimento de onda. Então, nesses dois pontos aqui, representa o comprimento de onda. E o comprimento de onda é representado por quem? Pelo lambda, tá? Por essa letrinha aqui. Olha uma atividade bem simples aí com relação à característica da onda. A figura a seguir, ela mostra a onda de uma corda em um determinado momento. O pulso percorre 24 centímetros em 3 segundos. Com a ajuda da figura, sabendo que o lado de cada quadrado corresponde a 1 centímetro, você vai determinar a letra A amplitude da onda, letra B, o comprimento de onda e o período e frequência dessa onda. Para representar essa letra A aqui, você vai precisar quem? A amplitude da onda, ela é o quê? Não é a altura desse pulso? Então, nós temos esse ponto aqui e esse ponto aqui. Representa, então, a minha altura. Se o exercício diz que é 1 centímetro, então, 1, 2, 3. Então, a resposta da minha letra A aqui vai ser o quê? Amplitude. Amplitude é 3 centímetros. Já o comprimento de onda ele não pode ser medido entre o intervalo de duas cristas ou dois vales, só que aqui eu não tenho a formação de dois vales, mas eu tenho a formação de duas cristas, basta você contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Cheguei nesse ponto aqui. Então, o comprimento de onda, que é representado pelo lambda, certo? É igual a 16 centímetros, né? E o período e a frequência? Para achar o período e a frequência, você vai precisar fazer alguns cálculos básicos, bem simplesinho, mas você consegue. Você pode pegar o seu exercício aí, sua atividade, tá? Seu caderninho e começar a calcular bem simplesinho. O pulso percorre 24 centímetros em 3 segundos, mas nós temos 16 ali, certo? Então, o que eu preciso fazer? Uma regrinha de 3 bem simples para eu saber aqui calcular qual é a minha frequência, tá?
Pessoal, então, para a gente descobrir qual é o período e a frequência, nós precisamos pegar essas informações aqui, ó. 24 centímetros em 3 segundos e fazer uma continha básica. Então, 24 gastou quantos segundos? 3 segundos, certo? Mas o comprimento de onda que nós temos, né, é de quantos centímetros? 16. Quantos segundos ele vai gastar para percorrer esses 16? É o que nós estamos procurando. Então, 24x é igual a 3 vezes 16 dá 48. X é igual a 48 dividido por 24, porque esse 24 vai passar dividindo, vai dar 2 segundos. Então, para essa onda percorrer esse comprimento de onda aqui, ela gasta 2 segundos, certo? Então, nós vamos vir aqui. Eu sei que o período é 1 sobre a frequência, certo? O meu período é o inverso da frequência. Se eu estou procurando primeiro o período que nós já definimos ali, que é 2 segundos, eu já posso partir para frequência, que é 1 sobre período, que é 2. Nós achamos naquele cálculo. Então, a minha frequência aí é igual a 1 sobre 2, que é 0,5 Hz, ok? E o período, só vou colocar aqui, porque nós já descobrimos, 2 segundos, ok? Bem simples o cálculo, tá? Você pode estar fazendo esse cálculo novamente nos seus rascunhos, no seu caderno, no seu bloco de anotações, beleza? Velocidade de propagação da onda, tá? Então, a onda ela tem uma altura, ela tem um comprimento e ela percorre objetos, materiais com uma certa velocidade. Nós chamamos velocidade de propagação da onda. Então, a velocidade de propagação de uma onda é a velocidade com que esse pulso, tá? Ele percorre um determinado espaço. E eu determino basicamente a velocidade de uma onda através dessa equaçãozinha aqui, ó. Então, velocidade da onda é o comprimento de onda sobre o período. Lembra quando você estudou em física, né? Talvez velocidade. Velocidade não era determinação do quê? Do espaço percorrido pelo tempo. Para a onda funciona da mesma maneira. Então, a velocidade de propagação da onda é o espaço desta onda que ela percorre em função do tempo. Só que o espaço aqui é o comprimento da onda, que é o lambda. E o tempo que ela gasta para percorrer é o período, tá? Então, a velocidade, como eu tenho que 1 sobre o período me dá a frequência, eu posso reescrever, então, a velocidade da onda em função de quem? Da minha frequência, tá? Ou eu trabalho com o período, ou eu trabalho com a frequência. Professor, não entendi. Lembra que a frequência é 1 sobre o período? Então, aqui dentro dessa equação aqui, eu tenho lambda vezes 1 sobre t, certo? 1 não precisa aparecer, por isso que ficou somente lambda. Então, 1 sobre t não é a frequência, por isso que eu substituí o 1 sobre t aqui pela frequência. Então, eu tenho duas formas de calcular a velocidade, que são essas duas aqui que você está percebendo, tá? Tá aí um desafio para você. Você vai encontrar esse desafio no seu material, tá? Você percebeu que eu sempre estou frisando para você ler o material, porque tá tudo no seu material, descrito passo a passo, como fazer, o que fazer, tá? Os exercícios, as atividades. Então, pega seu material, não deixa de estudar, não deixa de assistir os vídeos anteriores, as aulas anteriores, certo? Tire um tempo para você assistir essas videoaulas e se inteirar mesmo do conteúdo. O ouvido humano, ele consegue ouvir sons entre 20 Hz e 20.000 Hz aproximadamente. A velocidade do som no ar é aproximadamente 340 metros por segundo. O som mais grave que o ouvido humano é capaz de ouvir tem comprimento de onda. Então, ele quer saber qual é o comprimento de onda
do quê? Do som mais grave. O som mais grave é o que tem uma frequência menor, ou seja, 20 Hz. Então, vamos lá. A velocidade é 340 metros por segundo, que é a velocidade do som no ar. A frequência que ele está pedindo é o do som mais grave. Então, a frequência do som mais grave é a frequência menor, que é 20 Hz. Tá aqui. E ele quer saber, então, qual é o comprimento de onda. Comprimento de onda é lambda. Interrogação para ele aqui. Então, nós sabemos que a velocidade é igual a quem? Como que é? Lembra da equação? Não lembra? Olha aqui. Nós temos ela aqui, ó. Velocidade pode ser em função do comprimento e o tempo, né? O período, ou comprimento de onda e a frequência. V igual a lambda vezes F. Vamos lá? Então, V igual a lambda vezes a frequência. A velocidade você tem 340, que é igual a quem? Comprimento de onda, que é o que nós estamos procurando, vezes a frequência, que é 20. Já vamos simplificar esse zero com esse zerinho aqui, tá? Então, meu comprimento de onda é igual a 34 dividido por quem? Por 2, porque esse 2 está multiplicando e ele vai passar dividindo. Então, comprimento de onda é igual. 34 dividido por 2 é 17 metros. Opa, encontramos aqui, então, a resposta na letra C, certo? Beleza? Viu tanto que é tranquilo, bem fácil? Certinho? Então, pessoal, nós encerramos aqui o tema 1 do módulo 3. Te espero na próxima aula, tá bom?